Amém, glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fizemos a leitura, queridos, de um texto bíblico em Gênesis. Nós estamos caminhando por Gênesis, livros das origens. E é interessante perceber, eu quero levar você a perceber nesta noite, a essencialidade desse texto. Só para você ter uma ideia, tranquilamente, toda a teologia bíblica ela poderia estar definida, desenhada pelo Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecido como a Torá, como a lei do Senhor. Só para você ter uma ideia da importância desses 5 primeiros livros da Bíblia, é que nesse texto, nesses 5 primeiros livros, são desenhados para você e para mim, toda a carga teológica para aquele povo conduzir a sua vida. Os profetas, o Novo Testamento, são basicamente consequências daquilo que o povo fazia ou não fazia em cumprimento dessa lei. Dentro do Pentateuco está desenhado as leis que o povo deveria obedecer e as consequências se eles não obedecessem. Tranquilamente, alguns estudiosos dizem que a Bíblia poderia ser dividida em Gênesis 1 e 2, tratando sobre o pacto ali das obras, e Gênesis 3 até Apocalipse 22, falando sobre o pacto da graça. Quando Adão ali quebra o pacto das obras, então Deus estabelece pela sua graça e bondade o pacto da graça e reestrutura, põe as coisas no lugar e trabalha as suas ordenanças, trabalha tudo aquilo que o homem deve fazer para caminhar com Deus. Para que você também tenha ciência de algumas informações do que nós estamos estudando, já no culto da família, os 11 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 até Gênesis 11, que muitos estudiosos chamam de história priméva ou história primeira, narra todo o desenhar da história da humanidade. E só então em Gênesis 12, que é que nós vamos trabalhar aqui, é que nós temos o desenrolar de uma estrutura patriarcal. Deus agora chama um homem e começa a desenvolver um relacionamento com esse homem, tentando mostrar para este homem como seria ele caminhar com Deus. E neste homem há uma promessa, há um pacto, há uma aliança de Deus com ele, dizendo que nele serão benditas todas as famílias da terra. Olha que algo importante e interessante nesse chamado. Veja que Deus agora chama, ele pega um homem, habitante da cidade dos homens, falho, pecador, que convivia com pessoas idólatras, que conviviam com pessoas que não honravam o nome do Senhor, mas esse homem atende o chamado, e Deus estabelece um pacto com ele. E a ideia de Deus com esse pacto, irmãos, é puxar este homem, e deste homem gerar um povo, e o drama das Escrituras desenham tudo isso para mim e para você, para nos mostrar que Deus resolve se relacionar com este homem, traçar um povo, e deste povo restabelecer a sua ordem cósmica de um reinado que culmina em Cristo Jesus, reinando e colocando todas as coisas no lugar. Então o papel de Abraão é um papel extraordinário no desenvolver dessa história, do drama das Escrituras. Trata-se aqui de uma história que caminha para a glorificação do nome de Deus. Isso é muito bacana porque até então, o que nós vimos até então foram cidades surgindo, a cidade de Enoque, do filho de Caim, a cidade de Babel. Todas essas cidades não tinham interesse em glorificar o nome do Senhor, mas glorificar a si mesmo, o homem querendo conquistar e fazer para si mesmo um nome, um projeto pessoal. E aí você pode olhar para mim e dizer, irmão, mas isso ficou lá no passado. Não, infelizmente não, irmãos. Mesmo às vezes no cenário evangélico, religioso, nós temos pessoas que não querem glorificar o nome de Deus, mas estão buscando construir um nome para si.
com um projeto de poder para a glorificação do seu próprio nome, querendo construir um nome para si mesmo. Mas note, e o que é interessante, que mesmo em meio a estas construções humanas, Deus agora chama e este homem é gerado no coração dele uma fé que vai para além de algo explicável, e ele começa a caminhar com Deus, mesmo na sua fragilidade, e Deus agora pega este homem frágil, simples, não o mais capaz, não o mais inteligente, não o mais poderoso, mas um homem simples, e estabelece um pacto com ele. E é interessante perceber isso, porque este pacto é um pacto unilateral, ele só tem um lado. Não depende do quanto que Abraão é bom, mas depende de quanto Deus é generoso e decidiu se relacionar com este homem. É assim que nós caminhamos, irmãos. Eu sei que talvez você ache que a sua importância está no seu nome, está talvez na sua classe social, no quanto você é próximo da liderança da igreja, talvez no fato de você falar bem, ou se comunicar direito, na sua formação. Mas eu quero dizer que a sua importância diante de Deus, ela não reside nisso, ela reside no fato de Deus olhar para você com seu olhar de misericórdia e simplesmente resolveu te amar e estabelecer um relacionamento com você e comigo. Falhos, frágeis, pecadores, mas alvo da graça, misericórdia e amor de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos cuida de cada um de nós. Então Deus estabelece um pacto que não dependia do homem, mas dependia dele. Ele resolveu alcançar este homem pela sua graça, pela sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero caminhar com você nesse texto, não prometo não me alongar, observando 3 características, porque Deus continua reinando, e mesmo quando você sai aí fora, e cada um tem um pensamento de como vai se projetar, de como a minha empresa vai ser maior, de como o meu espaço vai ser maior, de como minhas redes sociais serão grandes, como eu vou ocupar espaço, como o meu governo vai ser excelente. Então todos, absolutamente todos, estão procurando um lugar de destaque para si mesmo. E aí você percebe que a igreja caminha na contramão de tudo isso. Você consegue perceber isso? Que nós não caminhamos para trazer um projeto para o nosso nome, mas nós caminhamos para glorificar o nome do Senhor. E para glorificar o nome do Senhor, muitas vezes nós renunciamos muitas coisas, que é inclusive, renunciamos tempo. Sabia que você que está aqui no templo, poderia estar na sua casa, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, mas de algum modo você atendeu o chamado e disse: não, eu vou na igreja, eu vou servir, eu vou me reunir com os meus irmãos, eu tenho que ir lá, porque eu não posso viver para mim mesmo, eu poderia dormir mais cedo, porque amanhã é segunda-feira, e eu tenho uma série de coisas para fazer, mas não, eu vou alimentar a minha alma, porque a vida não é só trabalho, não é só conquista, é aquilo que eu construo diante do reino de Deus. Você teve essa compreensão, talvez não totalmente consciente, mas Deus, de algum modo, com seu Espírito, te atraiu a mim e a você. E nos alcançou, irmãos, e nos trouxe, e nos sustenta, e cuida de nós. 3 coisas sobre o reinado de Deus. A esperança para todos os povos vem de Deus. Essa é a primeira coisa que eu quero tratar com você. Segundo, não há esperança para as famílias fora da aliança com Deus. E terceiro, a esperança de todos os povos é que o nome do Senhor seja glorificado. Você vai entender comigo esta noite em nome de Jesus, tá? Então, eu retomo o texto dizendo o seguinte: a esperança para todos os povos vem de Deus. Eu preciso que você olhe essa narrativa que eu vou ler e você perceba que esse povo aqui não tinha condição de representar a importância que Abraão tem, porque eles são muito frágeis. Olhe só, Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naô e Arã. Essas são a geração de Terá. Terá gerou Abrão, Naô e Arã gerou Ló. Arã morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Note, o filho morreu antes do pai. Isso é antinatural. A gente sabe que é antinatural. Quando um pai tem que enterrar um filho, não é uma coisa boa.
não é uma coisa que todo mundo espera, né? Infelizmente, ou tão jovem se foi, meu Deus, olha, é complicado, a gente olha e não enxerga isso com naturalidade, certo? Então aqui nós temos essas circunstâncias. Então Abrão e Naor tomam para si mulheres. A mulher de Abrão se chama Sarai, e a mulher de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Iscar. Aí note, Sarai era o quê? Estéril, não tinha filhos. Olha que coisa, como é que vai sair uma geração daqui? Como? Aí note que mais na frente Deus pega esse camarada e diz, ó, vou abençoar todas as famílias. Eu imagino Abraão olhando para trás e diz, mas não pode, de mim, eu não tenho esse potencial todo. E aí continua, Terá tomou Abrão, seu filho Ló, filho de Arã, filho de seu filho, Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para a terra de Canaã. Olha, ele queria ir para onde? Canaã. Tendo e havendo Arã vivido 205 anos, morreu aonde? Em Arã. Esse camarada, ele queria ir para Canaã, parou em Arã, morreu ali. É interessante a gente perceber que é dessa geração aqui, é desse povo, que Deus vai selecionar um homem para fazer uma aliança com ele. Talvez se você analisasse só a família e o histórico, filho morrendo antes de pai, a esposa de um é estéril, o cara tinha um plano de chegar a uma terra, morreu noutra, você diz, rapaz, eu acho que não dá vamos caçar uma pessoazinha melhor para fazer um pacto, porque esse aí não dá não. E aí quando você compara, quando você compara com os filhos da serpente, que a gente viu nas pregações anteriores, que eram homens habilidosos, o cara era um poderoso caçador, Nimrod, os camaradas construtores, engenheiros, músicos, agricultores de mão cheia, um pessoal com um potencial criativo incrível, dominava ali o aço, o ferro, faziam ferramentas, pessoal extremamente habilidoso. A análise que você faz é que, rapaz, esse povo que Deus está querendo estabelecer um pacto é um povo inapto, incapaz, não tem as condições, não tem habilidade suficiente para levar adiante as coisas. O pecado está diante deles ali, como consequência do pecado. Claramente, não podia partir dele a conquista política, expansão e dominação. Se nós olharmos com os olhos humanos, nós dizemos, é improvável surgir algo da mão dessa semente da mulher. Eles são incapazes, são inaptos. Não é possível esperar muita coisa deles. E aí é que nós entendemos, irmãos, que não é sobre capacidade, é sobre mão de Deus. Você tem que entender isso, porque não é as suas habilidades. Talvez você diz, não, mas eu sou tão ruim, ou mas eu sou tão incapaz, tem tanta gente melhor. Olha, eu daria uma lista. Ei, é você, Deus quer tratar com você, nas suas incapacidades, nas suas falhas, nas suas imperfeições. É com você que Deus quer tratar e dizer, olha, é de ti que eu posso fazer uma bênção. É de ti que eu posso abençoar muitas pessoas, porque não é sobre a sua capacidade, é o quanto que eu posso fazer na tua vida. Você precisa crer desse modo, porque senão a gente se desespera, irmão, e a gente acha que nada vai dar certo, mas creia, Deus está cuidando, mesmo nas nossas fragilidades, e na nossa pequenez, que Deus nos agarra com sua potente mão, e diz, olha, tu não é, mas eu sou. É com isso que nós precisamos caminhar, irmãos, é com essa esperança. E aí, o que tudo isso significa para nós? Eu já comecei a falar, a esperança de todos os povos, a minha e a sua esperança, não é sobre capacidades humanas. O pecado inviabilizou as nossas capacidades. O ser humano, por ele mesmo, não consegue nada, estabelecer governos, não consegue criar estrutura que possa abençoar todas as famílias da terra. Mas quando Deus assume a direção, mas quando Deus pega as nossas incapacidades e nos torna capazes nele, o cenário muda, a coisa começa a acontecer, porque nós não podemos esperar redenção fora de Deus, mas em Deus, mesmo aquela simples palavra,
Aquele simples exemplo se torna algo poderoso na mão do Senhor para transformação de vidas, porque nós fomos chamados, fomos coletados, irmãos, como famílias, não simplesmente para nós vivermos uma vida legal, mas de algum modo, Deus nos usa, de algum modo, Deus se instrumentaliza da nossa vida, às vezes você nem sabe. A irmã Josiara e o irmão Eduardo estiveram aqui e testemunharam, e certamente muitas pessoas olham e se baseiam, dizem, olha como é que eles fazem, olha como eles servem, e muitos se baseiam, muitos tomam como exemplo, e aí às vezes quando a gente faz essa análise, não, mas a gente, se basear na gente, será que dá? Claro que as nossas capacidades não são assim, mas Deus de algum modo trabalha e nos conduz a isso. Se você for fazer uma retrospectiva, já que a gente está falando de retrospectiva, os meninos lembraram muito bem, quando a gente saiu daqui, eu e Kelly, e a gente foi servir ali numa comunidade de fé, e a gente trabalhou ali em Teresina, e Deus nos abençoou de algum modo, e toda a nossa parte de formação foi ali, né? Servindo ali, sofrendo, chorando com os irmãos, cuidando do trabalho, e de repente Deus nos traz, alguns anos depois para cá, e assim, muita gente que caminhou com a gente, e olha e diz, olha, que bacana, que bom que vocês estão assim, e a gente, mas a gente, não, a gente não é nada, para a gente não mudou nada, mas de algum modo passou-se os anos, e os olhares mudaram, e o que foi? Foi porque a gente foi lá e treinou, e agora a gente é o bambambam, não, é a graça e misericórdia de Deus, porque na nossa visão a gente continua frágeis do mesmo modo, mas de algum modo, a gente consegue abençoar pessoas, não pelas nossas capacidades, mas pela boa mão do Senhor, que é isso que a gente precisa entender, que não está em nós, não é sobre a nossa capacidade, é porque Deus se instrumentaliza, Deus resolve cuidar, Deus age, é a ação de Deus, na vida de pequenos e frágeis pecadores, que se deixam ser usados por Ele, louvado seja o nome do Senhor. Então, a esperança de bênção para as famílias, não vem de nós mesmos, mas vem de Deus atuando na nossa família, e quando Deus atua na nossa família, nós somos capazes de abençoar a vizinhança, os amigos, a nossa própria família, a extensão da nossa família, os nossos filhos se tornam bênçãos aonde quer que eles vão, se é na escola, se é no trabalho, se é onde eles estiverem, eles passam a ser bênção do Senhor, porque eles têm uma raiz sólida, porque Deus cuida e Deus se instrumentaliza, louvado seja o nome do Senhor. Continuando, já no tópico 2, eu quero tratar com você que não há esperança para a família fora da aliança. Aí eu quero recorrer a Gênesis 12, que diz assim, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha a aliança que Deus está fazendo. Olha como Deus resolveu ser gracioso com este homem simples. Homem sem grande perspectiva. Aqui o texto não diz que tem nada em especial em Abraão, não diz que ele é um poderoso Senhor da terra, não diz que ele é forte, corajoso, simplesmente fala sobre a sua família, que ele era um filho de um pai que tinha 2 outros filhos, era um pai que tinha 3 filhos, um morreu cedo, ele casou, mudou de casa, saiu peregrinando, tinha um plano de ir para uma cidade, não chegou lá, foi no meio da outra, a mulher não podia ter filho, nessa altura aqui ele já está com 75 anos, e agora Deus olha para esse senhor, e diz, eu vou fazer uma aliança com ele, porque eu sou Deus e posso, e não é sobre as capacidades dele, é porque o poderoso Senhor da terra decidiu fazê-lo, e não só isso, não só decidiu fazer uma aliança com ele, mas diz, olha, a minha aliança abençoa outras pessoas, a aliança que eu faço com você, não é bênção só para a sua casa, para a sua família, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra, olha que maravilha. Sabe por que é importante isso? Porque o seu testemunho, o seu nome, quem sabe você finde os seus dias, mas o teu testemunho perdurará, não ficará simplesmente ali na sepultura,
mas será lembrado como alguém que ama o Senhor. Olha que maravilha ser lembrado desse jeito. Já pensou, 10, 15 anos depois que nós falecermos, se Jesus não vier nos buscar, nós sermos lembrados como um crente fiel ao Senhor, como alguém que conduzia o celular com alegria, que não só carregava o nome de crente, mas era crente mesmo. Olha que maravilha, que legado maravilhoso, que não se encerra no túmulo, mas que permanece por gerações. Hoje eu louvo a Deus porque eu posso dizer da minha avó, que já tem 5 anos, que partiu para estar com o Senhor, mas é lembrada como alguém que ama e serviu o Senhor com alegria, que deu os seus dias para o nome do Senhor ser glorificado, que não tem ninguém que consiga levantar algo contra o seu nome, porque era uma pessoa que honrava e servia o Senhor com alegria. Oh, que maravilha, irmão. Aqui nós temos Abraão, o pai da nossa fé, uma fé que nasce da sua consciência de miséria mesmo. Ele não se achava o bambambam, ele não achava o bonzão, ele era alguém simples, que não era um brilhante o suficiente para conduzir nem sua própria casa, que não queria mudar o mundo, mas só queria servir ao Senhor com alegria. E a esperança de redenção não pode partir de mim e de você, pelos nossos talentos naturais apenas, mas essa confiança, ela só é possível quando nós olhamos para nós mesmos e nos encontramos e nos achamos incapazes, sem capacidade para fazer grandes coisas pelo reino de Deus, mas ainda assim, vazio para entregar a sua vida e dizer assim: Deus, mas está aqui a minha vida, é só o que eu tenho, mas ainda assim eu te dou. E aí nós podemos perceber 2 coisas. Primeiro, nós não nutrimos confiança nas relações políticas. Não é a política, não é um grande poderio econômico que pode mudar o rumo e abençoar famílias, mas é gente pequena, é servos leais, são pessoas simples, que acordam de manhã, que faz o café para a família, louvando o nome do Senhor, ensinando os filhos a amarem a Deus. São pessoas simples que fazem o culto doméstico, que ensinam, que compram material, que levam Bíblia e dizem: olha filho, tu não vai simplesmente ler a Bíblia, mas tu vai me ver lendo e orando. Sabe por que não tem testemunho maior? Eu tenho uma grande preocupação de que meus filhos me vejam lendo. Sou professor, amo ler, tenho biblioteca, então meus filhos me veem com o livro na mão, de modo que meus filhos, quando chegarem à fase adulta, eles podem até não querer ler, mas livro eu comprei e eles me viram. Eu não mandei eles ler, eu li. Eles me viram pegando um livro, eles me viram com a escritura lendo, eles me viram falando sobre a Bíblia Sagrada, eles me viram conversando com eles sobre a escritura, não simplesmente de ouvir falar, mas alguém que se debruçava e lia. E eu não quero muito, eu não quero influenciar gerações, eu quero só que os meus 2 pequeninos amem o Senhor e consigam dizer assim: olha, meu pai amava ler, amava estar com a Bíblia diante dos seus braços, dos seus olhos, cultuando o Senhor. Para mim já basta, eu não quero influenciar uma geração inteira, mas se aqueles 2 pequeninos amarem a Deus, a sua palavra, e tiverem em mim, na minha esposa, o exemplo, nós já glorificamos o nome do Senhor, porque o reino de Deus é feito de pessoas simples, que amam o Senhor e mantêm a sua casa em sujeição. E a esperança para todos os povos, ela tem força na aliança divina. Eu quero dizer para você que há um perigo aqui nesse texto, da gente simplesmente fazer uma aplicação direta. Se olhar, Abraão fez isso, eu também vou fazer. E na realidade o que Deus está querendo mostrar aqui é um contraste das tentativas humanas e da graça de Deus. Deus fala para Abraão, e você não tem a resposta de Abraão. É o mesmo caso de Noé, você não tem a resposta de Noé, você tem obediência. Você não escuta o que Abraão diz. Deus chega e diz: vem cá, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe o que Abraão faz? Deus, como é que vai ser? Não. Senhor, o texto bíblico não relata isso. Relata que ele pegou as suas tralhas, pegou aqui seus panos, sua escova de dente, pegou uma mulher, um menino, o sobrinho, que era o que ele tinha, e saiu, caminhou, foi embora, obedeceu, seguiu a orientação de Deus. Uma coisa maravilhosa. A esperança está no pacto, não tem a ver com capacidade, mas com confiança em Deus.
Porque a bênção de Deus, irmãos, ela é frutificação. A promessa feita a Abraão, ela nos lembra das ordenanças criacionais: cresçam e multipliquem. E aqui eu digo, não adianta buscar relacionamentos, parcerias, sentido na vida fora da aliança com Deus. Deus começa com Israel, mas a sua intenção é restaurar todas as famílias da terra, nos alcançar com sua graça e misericórdia. Se você abrir sua Bíblia em Isaías 51, verso 1, diz assim: olha, escutem vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz, porque Abraão era um só quando eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei, porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados, fará o seu deserto como Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças, som de música. O que Deus estava falando para aquele povo de Israel, através de Isaías, que estavam vivendo um momento afastado do Senhor, ele dizendo assim: olha, lembra, eu é que devolvo, é eu que faço acontecer as coisas, é eu que faço a alegria surgir, porque eu tenho compromisso, eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança feita com o meu povo. A alegria do povo de Deus, a saúde do povo de Deus, o cuidado do povo de Deus não vem, irmãos, de qualquer outra coisa senão do próprio Deus. É Deus que provê, é Deus que sustenta, é Deus que cuida. Deus estabeleceu comigo e com você uma aliança, um pacto, e este pacto foi firmado não com o sangue de animal, mas com o sangue de Jesus. É o que ele diz, nós lemos aqui mensalmente no culto da ceia, 1 Coríntios 11, 25, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: esta é a aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim. As palavras de Paulo, remontando aquele dia que o Senhor ceou com os seus discípulos, ele dizendo: olha, é nesse sangue que eu faço aliança com o meu povo. É com o sangue derramado do Senhor que nós passamos a ter alegria e um relacionamento profundo com Deus. E por último, esperança para todos os povos é devolver a glória ao nome do Senhor. Veja só, verso 4 do capítulo 12: partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou até a terra, até Siquém, carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra, e o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, lembre-se, um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. E passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando a Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Abraão simplesmente obedece. Nós não somos informados sobre os seus questionamentos, apenas são narrados as suas ações, o seu ato de obediência. Deus aparece e diz: olha, eu vou te dar essa terra aqui. Note que Deus não falou muita coisa para ele, disse apenas para ele sair vagando, errante, em direção a uma terra que ele ia mostrar. Deus não deu o endereço, Deus não disse o número, Deus não disse o bairro, não disse o local, disse: olha, segue. E Abraão seguiu. Note que nós não podemos ser enganados aqui pela percepção do texto. Moisés escreve esse texto, e ele escreve esse texto muitos anos antes, e ele nos informa que era Canaã, mas Abraão naquele contexto não tinha essa informação. Quando ele chega no lugar, é que Deus aparece para ele e diz: olha, a terra que eu te disse que era para tu sair, tu chegou, é aqui, é essa terra que eu vou te dar. Olha que coisa interessante, Deus chama Abraão,
E alguns historiadores dizem que ficava em média aí a 640 quilômetros de distância de um ponto a outro. E aí quando você pensa nisso, feito de carro, é moleza, mas feito a pé, levando animais, levando gente, é uma caminhada extraordinária. E essa caminhada toda, Abraão sai caminhando, e até que Deus aparece e diz: ei Abraão, eu ainda não te informei, mas chegou, é aqui é a terra que eu te darei, é essa a terra que eu vou te dar como possessão. E sabe o que Abraão faz? Ele faz algo tremendo e poderoso. Ele adora o Senhor que lhe apareceu. Parte do pacto, irmãos, tem a ver com glorificar o nome do Senhor, aonde Deus nos colocou. Perceba que isso é muito sensível, porque Deus te colocou em determinadas posições. Deixa eu te dizer com muita sinceridade, eu sei que você às vezes se acha capaz, mas tem posições que se você olhasse e dissesse 10 anos atrás, você diria: não tem como eu chegar lá, mas de algum modo Deus te colocou lá, por graça e misericórdia. E agora que você chegou, sabe o que você deve fazer? Erga um altar de adoração ao nome do Senhor, reivindique este local que Deus te colocou para o Senhor. Ah, mas aqui não pode pregar. Mas olha, saiba de uma coisa, eu não estou pregando não, mas eu quero dizer que eu sou crente e sirvo a um Deus poderoso, um Deus que governa a minha vida, que cuida de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Adoração ao Deus verdadeiro em meio a deuses falsos. Note que o pacto faz isso. Deus chama este homem, tira da sua terra, do meio da sua parentela, e leva lá para um centro, para um meio de gente que não adorava o Senhor, leva para um meio de incrédulos. Você quer saber? Canaã não tinha feito, talvez ali nunca tinha tido um culto de adoração ao nome do Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Quando alguém com pacto com Deus chegou, alguém aliançado com o Senhor chegou ali, sabe o que acontece? O primeiro culto. E é assim que Deus faz, nos leva a cultuar o seu nome, a adorar o seu nome, em lugares que antes pareciam impossíveis, pareciam que não tinha condição de acontecer, mas Deus nos levou lá para cultuar e adorar o nome do Senhor. Abraão oferece adoração, serve ao Deus verdadeiro, no meio de deuses falsos. Ei, eu e você somos chamados para servir ao Deus verdadeiro, no meio de muitas vezes os deuses falsos. Sabe por quê? Porque a sociedade aí fora acha que o Deus verdadeiro é o dinheiro, é o status social, é a posição, é o nome, é ter bens, é ter poder. E aí a gente chega lá com a nossa fragilidade, com a nossa simplicidade, e diz: ei, não, aqui a gente não adora isso não, a gente adora o Deus verdadeiro, o Deus que morreu na cruz para nos alcançar. Dinheiro é importante para viver, mas não é tudo na minha vida. Poder não é tudo na minha vida, mas servir ao Senhor é tudo na minha vida. E a gente precisa reivindicar a terra para o Senhor. Você, crente, foi chamado para reivindicar no teu local de trabalho, na tua faculdade, onde você colocar as plantas dos seus pés. Você vai como um servo de Deus e diz: olha, aqui só adorava pessoas que não, só adoravam outros deuses, pois aqui chegou agora um crente que vai adorar o nome do Senhor. Chegou alguém que vai reivindicar este local para a adoração do nome do Senhor. E o que isso significa? Que a aliança de Deus, que abençoa todas as famílias, pressupõe que o nome de Deus volta a ser glorificado em todos os lugares. O nome do Senhor passa a ser glorificado aonde quer que nós estejamos, irmãos, porque nós somos luz, nós somos sal, e aonde nós chegarmos, ali muda o ambiente. Se era um ambiente de pecado, o pessoal... Irmãos, olha, eu tive um líder de jovens que eu acho muito fantástico. Ele foi meu líder em 2007, 2008, e ele veio de Imperatriz para Teresina, um grande amigo, e quando ele veio desviado. Então ele não era crente, tinha o temor, era aquele cara que era desviado, mas dava o dízimo todo mês, porque, tipo assim, não, pelo menos eu vou levar as minhas contribuições para dar aquela aliviada na consciência. E aí ele veio fazer pós-graduação, e desviado, e só vivia no mundo, e saía com seus colegas, até que um dia ele teve uma consciência de pecado absurda. Era um sábado à noite, ele rodou o bairro inteiro onde ele morava, não encontrou uma igreja. Mas ele, desesperado, tão tal que ele tinha muito
Quando ele se tornou líder de jovens na nossa congregação, ele não gostava que a igreja ficasse fechada no sábado à noite. Sempre ele inventava alguma programação, porque ele disse, não, vai que tem algum desesperado que nem eu, que está doido querendo encontrar uma igreja e não encontra, e eu sei o que eu senti, então nós vamos fazer programação aqui e vai ter alguma coisa no sábado. Então ele sempre tinha esse cuidado e se propunha a fazer. E o fato é que quando ele aceitou Jesus, como é que você agora, que andava com meio mundo de amigos, para farra, para cachaçada, aparece agora e diz que é crente? Ele disse, rapaz, esses caras não vão me deixar em paz, eles não vão acreditar na minha conversão. O que eu vou fazer? E aí assim, como todo o ambiente ali, o pessoal ficava mostrando pornografia, olha, vem cá, vem ver aqui. Ele disse, rapaz, eu vou ser mais doido do que eles. E aí quando o pessoal chamava, ele disse, não, que agora eu sou crente, lavado e remido no nome de Jesus, não me chama. Não, tá bom, rapaz, tá bom, para de loucura. Se você me chamar, eu vou gritar aqui, dá glória a Deus e vai ser pior para você. Então, em vez de ser constrangido, ele constrangia. E aí isso me veio à memória aqui, porque de algum modo ele estava reivindicando, naquele local onde ele estava, que havia pecado, que haviam pessoas ali cultuando a pornografia. Chegou um crente que bradava e dizia, eu sou crente em nome de Jesus. Não, isso você não me mostra, isso não é para mim. Como a gente precisa ser mais assim, né? Reivindicar para o Senhor, às vezes tem essas loucuras. Estou citando um exemplo, não estou dizendo para você chegar gritando desse jeito não, mas se você chegar também, faça, Deus é bom. Mas o fato é, a nossa presença, irmão, deve ser um inibidor de pecado. Está aqui todo mundo numa rodinha pecando, fazendo coisas que não agradam, falando sobre pornografia, falando sobre adultério, falando sobre isso e aquilo outro. Chegou um crente, chegou luz, chegou sal. O assunto tem que mudar, a conversa tem que mudar, não pode permanecer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque chegou um salvo, chegou um crente, e as pessoas têm que olhar e dizer assim, não, eu vou respeitar. Não te cala, que nós não podemos falar isso, porque ele serve ao Senhor. Oh, que maravilha, oh, que coisa linda que a gente precisa caminhar. Então o que isso significa? Tributarmos glória ao Senhor. E é isso que Paulo escreve aos Romanos, quando ele diz, lá em Romanos, eu não vou ler o texto todo por causa do tempo, Romanos 1:21, diz, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o seu coração insensato se obscureceu. Olha a condição de rebeldia daqueles que conheciam ao Senhor, mas não lhes davam graça. O que Paulo estava dizendo era que eram pensamentos fúteis, coração obscurecido, a substituição da glória de Deus incorruptível por coisas corruptíveis. E o que é isso, irmão? É quando a gente troca a glória de Deus por coisas banais. É quando a gente troca a presença de Deus por coisas banais. É quando nós tomamos o lugar da oração e da leitura bíblica por coisas secundárias. Eu não estou dizendo que você não deve fazer algumas coisas para divertimento, para entretenimento, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós não podemos trocar a glória do Deus incorruptível por coisas corruptíveis. Vocês dizem, olha, eu vou até assistir, mas só depois que eu ler minha Bíblia e orar. Eu vou até maratonar uma série, tem pecado não, mas o pecado está em você maratonar, sem maratonar a Bíblia de Deus e a oração, aí tem um problema. Então a gente precisa ter esse discernimento, de quando fazemos com que a palavra de Deus, suas santas ordenanças, tenham proeminência e volte a governar nossas casas, empresas, escolas, centros culturais, trazemos de volta a esperança para todas as famílias da terra. Sabe o que é? É nós operarmos sobre as santas leis de Deus, é nós dirigirmos, é nós conduzirmos os nossos negócios, é nós conduzirmos as nossas falas segundo as Escrituras. Sabe por quê, irmãos? Porque ser crente nesse ambiente, ser crente, rodeado de crente, viver num retiro, meu irmão, é bom demais. Você sabia que se a gente vivesse num retiro era bom? Acorda, toma café, aí faz o devocional, e aí já canta, aí tem a vigília, tem a oração, era bom demais, mas nós não somos uma ilha, nós interagimos com pessoas, e nós precisamos reivindicar esses locais para a glória do nome do Senhor. Nós chegamos a um território dominado pelos conceitos da cidade dos homens, e damos uma boa notícia. Que boa notícia é essa, irmão? É o Evangelho. Você chega para uma família destruída que quer separar, você dá uma boa notícia. Você chega para alguém carregado de dívidas, de pecado, que está fazendo tudo de errado, e dá uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Você não precisa viver desse jeito.
O seu casamento não precisa ser assim. As relações com seus filhos não precisam ser desse modo. Você não precisa viver desse jeito. Viva debaixo do reinado de Deus, porque debaixo do reinado de Deus, sua vida é governada pelas leis dos céus, e agora as coisas começam a se encaixar e ir para os devidos lugares. Oh, que coisa maravilhosa, você chegar para alguém que está ali depressivo, desesperado, sem esperança, e dizer uma boa notícia para ele. Que boa notícia é essa? É que ele pode operar a sua vida segundo as leis dos céus, entregando a sua vida a Jesus. Um famoso escritor e político, teólogo, Abraham Kuyper, dizia assim: meu sonho e desejo nos últimos 40 anos é que as ordenanças de Deus sejam respeitadas e cumpridas em cada lar, família, escola, empresa, até que toda a nação seja restaurada e volte a render glórias a Deus. Deixa eu te dizer, isso não virá pela política. Isso, Deus ser honrado no Brasil, não virá por meio de governadores e políticos evangélicos. Não será através da bancada evangélica. Sabe como é que será? Através de cada família, de cada crente no seu lar, na simplicidade do seu lar, ensinando os seus filhos a serem honestos, ensinando os seus filhos a temerem a Deus, ensinando os seus filhos a serem os melhores profissionais possíveis, e então nós mudaremos esta nação, não de cima para baixo, mas de baixo para cima, com pessoas fiéis e tementes a Deus. Sabe por quê? Porque nós somos o reflexo de uma sociedade, e se nossos filhos honrarem a Deus, não forem os espertalhões, não forem aqueles desonestos, que trapaceiam, que mentem, que para se dar bem, mas honrarem a Deus, se submeterem às leis de Deus, aí sim nós teremos a cidade, o estado e a nação transformada. Não virá de um grito de cima para baixo, mas subirá com um grito de crentes que carregam Deus no seu coração, de baixo para cima. Aí sim chegará aos mais altos poderes dessa nação, alguém que realmente teme e ama ao Senhor. Nós não podemos ter um projeto menor do que esse, que em cada espaço que chegamos, o nome de Deus possa ser glorificado, que o Evangelho afete as nossas relações. Eu tenho falado incansavelmente aqui, nós não precisamos viver um Evangelho que é um Evangelho que não muda a nossa vida, que nos alegra aqui num culto de domingo à noite, que nos leva para nossas casas e nós continuamos mentindo, sonegando, fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Não, mas o Evangelho precisa nos afetar a semana inteira, na modo como eu trato o meu esposo, como eu trato o meu filho, como eu gerencio o meu dinheiro, como eu emprego os meus negócios, como eu trato aqueles que estão sobre o meu domínio, os meus funcionários, os meus líderes, todos. O Evangelho precisa nos afetar. As pessoas precisam se respeitar e se honrarem, fecharem negócios dignos e honestos, tratarem o próximo adequadamente e buscarem a Deus. Os mandatos originais de Deus sejam respeitados e cumpridos. E finalmente eu concluo dizendo: onde está Jesus em tudo isso? Quais as lentes cristológicas para tudo isso que eu preguei nesta noite? A aliança firmada com Abraão, ela não tinha um fim no povo de Israel, mas tinha como alvo as nações, e em Cristo tudo isso é possível. Quando Jesus morreu, Ele ressuscitou, e quando Ele bradou, Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele estava reivindicando céus e terras para o seu domínio, todo o poder é dele. E aí eu recorro a uma frase de Kuyper novamente, que diz: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Sabe o que Kuyper estava dizendo? Que não existe essa história de vida evangélica e vida secular. Os teus negócios, todo centímetro quadrado da sua vida, cada fio de cabelo, está sob o domínio do Senhor. O Senhor reivindica para Ele, é dele, pertence a Ele. Em cada detalhe e área de sua vida, Cristo deve ser exaltado. Um negócio que você fecha, um serviço que você presta, um trabalho que você realiza, sua família, seus filhos, suas relações sociais, emocionais, religiosas, sua nação, são tributos de glória ao nome do Senhor. Aponte você e eu, mesmo de modo imperfeito e limitado, para a cidade jardim, a cidade de Deus. Mostre com sua forma de viver como serão as coisas sobre o governo de Deus. Você e eu não dizemos que somos governados pelo Senhor? Pois a nosso modo de agir, a nossa forma de viver a vida, é uma declaração para aqueles que estão ao nosso redor,
de como se vive debaixo da lei de Deus, da palavra de Deus. Se nós não estamos cumprindo isso, nos arrependamos, choremos, brademos, clamemos ao Senhor e diz: meu Deus, me ajuda a viver debaixo do teu domínio, porque de algum modo eu sou testemunha, eu sou um exemplo de alguém que vive segundo as leis do Senhor, e que o mundo deseje se submeter a essas mesmas leis, pelo nosso exemplo, em nome de Jesus, amém. Se há no nosso meio alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, essa é a oportunidade, venha viver sobre as leis de Deus. Se você que tem caminhado com Jesus, não tem vivido desse modo, deixa eu te dizer, reveja o seu cristianismo, porque, irmão, chega de brincadeira, não dá para confiar no cartão de membro, no número de membro, não leva ninguém para o céu. Declarar que é crente, não viver como um crente, irmãos, infelizmente, é triste, é triste. Ouvir uma mensagem como essa e viver a vida de qualquer maneira é triste. Eu recorro a uma frase do pastor Hildo Cavalcante: eu não gostaria de pregar para alguém que está caminhando para o inferno, mesmo depois de tantos alertas. Nós não podemos ser negligentes quanto àquilo que nós temos ouvido. O Senhor nos chama a viver uma vida diferente, sob o governo dEle. Nós somos governados pelo Senhor, então a nossa vida, cada centímetro da nossa vida, precisa estar coberto pela essa graça de Deus, testemunhando dEle. Eu quero te convidar nesta noite a fazer uma aliança com Deus. Eu não estou aqui querendo julgar a sua vida, irmão. Eu falo isso e dizendo assim: Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, como eu preciso melhorar, como eu preciso acertar a minha vida, meu Deus, não me deixa pregar para tantos e ir para o inferno com a cara lavada, mas me ajuda a caminhar para a glória do teu nome, Senhor. Eu não quero chamar ou constranger ninguém, mas curve sua cabeça e vamos orar. Se é o seu caso, diga: Senhor, meu Deus, eu estou vivendo totalmente diferente, eu não sei nem se eu sou crente mais, Jesus, mas eu me arrependo hoje e quero acertar a minha vida contigo. Então ore, e eu oro aqui, nós oramos em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, meu Deus, que palavra pesada, Senhor, que corta dos dois lados, Senhor. E a primeira oração que eu faço é por mim mesmo: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia da minha alma, meu Deus. Ah, Senhor Deus, quão distante eu estou, Senhor Deus, desta realidade, de viver sob o teu domínio, do teu governo, Senhor. Meu Deus, não me deixa, Senhor Deus, me parecer com crente, ter jeito de crente. Eu quero ser crente de verdade, Senhor, do tipo que vai morar no céu quando o Senhor voltar. Meu Deus, olha para os meus negócios, olha para as minhas palavras, para o modo como eu vivo a minha vida. Eu me arrependo, Senhor Deus, de toda ação que eu tomei, que eu disse, que eu pensei que não agrada ao Senhor e que vai contra o teu governo. Eu me arrependo neste momento e te peço a tua graça. E eu creio, Senhor Deus, que muitos que estão me ouvindo através das redes sociais, e muitos que aqui estão, talvez tenham esse mesmo sentimento, Senhor. Então nesta hora, eu me junto a eles e peço misericórdia por nós. Nós nos arrependemos, nós clamamos a tua misericórdia, Senhor. Nós clamamos, Senhor Deus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos sare, que o Senhor nos ajude a viver para a glória do teu nome, Senhor. Nos perdoa, Pai, reafirma a aliança conosco, Senhor, nos fazendo desejar te adorar e glorificar o teu nome em todo e qualquer espaço que o Senhor domina. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus, amém.